O resumo de hoje é sobre Minase, um estudante dedicado, e Haruki, um colega de classe vindo de um bairro barra pesada. Tem três tipos de pessoas no mundo: os predadores, as vítimas e os espectadores. Cada pessoa tem seu próprio mar para viver, e as águas nunca se misturarão. Haruki está brincando com a água e leva um banho de água de torneira. Essa loucura acaba deixando Minase assustado, em um clima frio e calmo. Eles passam um pelo outro sem dizer uma palavra. 9 de abril de 2019. Estão no segundo ano. Amigo de Haruki pergunta: e agora? A garota com quem saíram da última vez disse que quer nos encontrar novamente. Minase está falando com seus amigos sobre entrar em uma universidade privada, mas provavelmente seu colega não irá. Durante a aula do professor, Haruki está fazendo muito barulho com o lápis enquanto desenha, e chama a sua atenção. Antes da aula terminar, pega seu caderno e vai embora muito chateado. Os garotos se perguntam por que Haruki ainda está na mesma escola que eles, mas não fazem ideia. E Minase fala que viu ele estrangular um professor. Durante a conversa com sua mãe, ele escuta alguém apanhando, fica muito assustado e vai verificar. Chegando lá, pega uma carteira de cigarro no chão, e Haruki pede para ele não contar isso a ninguém. O professor encontra a carteira de cigarro no lixo e o acusa. Ele pergunta como ele sabe que foi ele. Minase pega a carteira e lembra que ele pediu que não contasse a ninguém. O professor pede para ele não se envolver, pois ele é diferente de Haruki. Enquanto ele é chamado para a sala dos professores, os meninos perguntam ao Minase o que foi isso. Está envolvido com Haruki? Se envolver com ele não traz vantagem nenhuma. Precisam se dedicar aos estudos. A menina com quem está saindo gosta de meninos inteligentes. À noite vê Haruki se reclamando que está frio. Também percebe que ele está machucado. Vai até lá, e Haruki pergunta por que ele está lá. Mora aqui perto. Parece um garoto rico. Minase pergunta o que aconteceu, e ele pede água, dê na sua boca. Mas ao fazer isso, Haruki declara que ele é terrível nisso. Mas pede mais uma vez, e ele faz isso com muito cuidado dessa vez. Pega a garrafa e derrama toda a água na sua cabeça. Em seguida, pede para ele ir para casa logo. Minase comenta que ele é muito irritante e vai embora. Haruki aparece e o professor informa que se ele continuar faltando, vai ter que repetir o ano. Minase informa que esqueceu os seus sapatos e vai buscar na sala de aula. Haruki pergunta se ele poderia tirar isso de suas costas. Quer colocar um novo. Ele responde que precisa voltar para a aula, porém, fica impressionado ao ver o estado de suas costas e vai ajudá-lo. Haruki comenta que isso dói. Não pode ser um pouco mais gentil? Minase pergunta se ele não vai ao hospital, mas ele nunca foi. Ele questiona e quanto a seus pais. Mas eles não se preocupam com ele. Ele termina o curativo. Haruki agradece e Minase menciona que isso nunca mais vai acontecer. Não o procure mais na escola. Cada um vive o seu próprio mar separado, e as águas nunca se misturarão. Ou assim pensou. Seu amigo Shiba pede para que Minase fique longe de Haruki. Ele questiona o porquê. Ele responde que mesmo que ele diga que a outra pessoa não é má, no fim, as pessoas vão acabar enganadas e se perdendo. Já leu tantos romances onde o protagonista é ingênuo demais. Minase pergunta se Shiba o acha tão ingênuo assim, mas ele está apenas avisando. Durante o jantar, ele pergunta à sua mãe quanto tempo ela vai ficar lá. Ela talvez vá ficar uma semana. Tem que sair mais cedo amanhã para ir para Kyoto. Já transferiu seu dinheiro para as despesas. Está aliviada por ele estar bem. Haruki está com seus amigos quando Minase aparece. Ele pergunta onde ele está indo, pois quer ir junto. Minase comenta que já disse para Haruki não falar com ele, mas ele afirma que lá não é a escola. Vai até a livraria comprar algumas revistas de cinema, e pergunta se ele não gosta de filme. Minase gosta de um filme cujo título se chama O Som da Água. É obscuro. Ele informa que parece que não está disponível para aluguel ou distribuição, então esqueça a livraria e venha para sua casa. Os dois vão para a casa dele, no seu quarto. Minase, curioso, olha para todos os lados, entrega o filme O Som da Água, e fala que de todos os diretores, Amazawa é seu favorito. Minase informa que esse filme é do seu pai. Pergunta se ele realmente gosta, mas ele adora, então vai colocar para eles assistir. Minase pergunta o que há de tão bom nisso. Haruki responde que isso mostra que algumas pessoas podem superar o sofrimento, enquanto outros são consumidores por eles. O filme abraça tudo isso. É por isso que adora tanto, não gosta? Mas Minase só não entende. Eles escutam seu pai chegando, e se pergunta por que seu pai voltou agora. Pede para ele ir por trás, traga seus sapatos e mochila. Enquanto isso,
O pai dele chama por ele, pergunta se acha que pode escapar dele, diga, irá matá-lo, e fica um barulho de panelas, e coisas sendo jogadas no chão. Minase pensa em denunciar, mas lembra de seu amigo falando para não se aproximar de Haruki, e de sua mãe pedindo para não se envolver com o encrenqueiro, ou sua vida ficará uma bagunça. Então ele desiste. Outra vez Haruki falta à aula, o professor pergunta por ele. Majima responde que talvez ele tirou férias de novo. Podia tirar umas férias também, mas o professor afirma que o problema é ter que repetir de ano. Minase tenta se concentrar nos estudos, mas não para de pensar nele. Voltando da rua, também vê Haruki passando e vai até ele, e pergunta por que tem faltado às aulas. É por causa dos ferimentos? Ele responde que se ele já sabe, por que perguntar? E Minase pergunta se ele não vai revidar, mas ele declara que não quer ser como seu pai. Ele pergunta se Haruki tem outro lugar para ir, mas não. O sênior que costumava deixar ele ficar lá, agora está morando com sua namorada, os outros vivem com suas famílias. Minase informa que ele pode ficar na sua casa. De qualquer maneira seus pais não estão lá. Haruki pergunta se ele parece tão patético para ele, e Minase responde que sim, parece. Então aceita o convite e vai para a casa dele. Assistem um filme. Aparentemente é um filme romântico. Ele pergunta se Minase não se sente sozinho, e ele responde que não sabe, contanto que atenda às expectativas de sua mãe. A vida é fácil. Quer ir para uma boa universidade para agradar ela, e trabalhar para uma boa empresa. E quanto a ele, Haruki responde que se dá bem com sua mãe, mas ela se casou novamente. Pouco depois de se separar do seu pai, Minase menciona que ele deveria ter ido com ela, mas ele indaga que seu pai o encontraria e mataria ele e sua mãe, por isso precisa ficar de olho nele. Após isso, Haruki pergunta se Minase já beijou alguém, mas não, e nem ele também, então pergunta se ele quer tentar. Ele pede para ir em frente, aposta que ele não consegue, e ele fala, foi você quem disse, após beijá-lo. Minase fica assustado e fala que ele é estranho, mas tanto faz. O beija outra vez. Minase sai correndo, então conta que mesmo que ele tente se afastar, é arrastado de volta. Mesmo assim, justo quando acha que estão próximos, a distância cresce novamente. 1º de maio de 2019, quando Haruki entra na sala de aula, Minase sai logo em seguida para o banheiro, ele vai também e pergunta se ele está o ignorando. Pode passar por lá de novo? Não vai incomodar seus estudos. Minase pergunta qual é o seu problema, gosta dele? Mas ele responde claro que não, eles dois são caras. E ele pergunta mas tudo bem beijar? E ele fala, mas beijar e gostar de alguém são coisas diferentes. Minase questiona então se tudo bem para ele beijar alguém que não goste. Haruki pergunta se ele odiou o beijo tanto assim, mas antes que ele responda, Majima aparece no banheiro. À noite ele pergunta se Minase terminou o cursinho. Mostra um filme e o convida para assistir juntos, e isso se repete todos os dias, com Haruki apresentando um filme novo para assistirem juntos. E Minase sempre arruma uma desculpa de ir estudar para evitá-lo. No final das contas, acaba assistindo sozinho. Haruki vai até ele, e Minase comenta que não está sentindo o cheiro de cigarro. Ele responde que talvez seja o spray que está usando, passou a usar enxaguante bucal também. Minase pergunta se ele realmente se importa com essas coisas, e ele responde que quando está perto dele, sim, ele sempre cheira bem, o faz querer tentar fazer o mesmo. Em seguida Minase sai dizendo que vai voltar a estudar, e fica muito desconcentrado pensando nele outra vez. Após isso recebe uma ligação de seu pai, que pergunta como ele está, deve estar se sentindo sozinho. Mas ele afirma que não, está com um amigo. Seu pai informa que no próximo mês, seu novo filme será lançado, haverá uma exibição de estreia. Então pensou que ele podia ir, pode levar seu amigo junto se quiser. Minase vai pensar sobre isso. Haruki e seus amigos estão na loja de bilhar. Um fala que já perdeu a virgindade. Haruki menciona que ainda é virgem, eles não acreditam. E perguntam se ele é diferente de sua aparência. Após isso sai para tomar um ar e tragar um cigarro. Em seguida olha as mensagens que teve com Minase falando de filme. E logo depois recebe uma ligação dele. Atende na mesma hora. Minase informa que ele deixou seu desodorante lá, está no banheiro. Se não tiver com pressa pode deixar lá por enquanto. Ele responde que irá buscar agora mesmo, chega daqui a pouco, espere por ele. Seu amigo procura, mas ele fala que está indo para casa e vai correndo. Chega muito exausto. Minase expõe que ele não precisava se apressar, e pergunta o que ele está fazendo. É que quando está na sua casa, precisa cheirar bem.
Minase fala que não pediu para ele vir, não estava com alguém. Mas Haruki prefere estar lá, do que com eles, e pergunta se ele está assistindo TV, mas Minase acabou de ligar, ele pergunta se ele não assiste dramas como esse, mas ele não está interessado, não se importa com a vida amorosa de outras pessoas, mas acha que esse ator não é ruim. Independente da história, essa pessoa sempre o faz querer assistir ele, acha que é assim que se sente. Haruki menciona que é mais bonito. Minase pergunta do que ele está falando. Está um pouco estranho hoje. Haruki outra vez dá um beijo nele e comenta que talvez devesse ser um ator também. Minase pergunta o que diabos há de errado com ele e foge outra vez. Seu amigo leva um fora da namorada e fica frustrado. O outro acha melhor ele se concentrar no estudo agora e ele afirma que ele só está falando assim porque não consegue uma namorada, porém, informa que só não arruma porque não quer sair com elas. Ele fala que isso é o Minase, é popular há muito tempo, mas ele não sai com ninguém. Em seguida, presenciam Haruki com uma garota. Ela pergunta se ele não é o Minase de sua escola. Haruki fica surpreso e leva ela para longe. Os meninos comentam que o boato de que ele é popular com as garotas é verdade. E Minase fica um pouco pensativo, durante os seus estudos. Recebe uma mensagem dele perguntando o que está fazendo, mas ignora e desliga o celular. É o dia da prova, o professor pede para espalharem as provas ao final. Minase fica em 10º lugar, com 476 pontos, e os meninos comentam que isso não é típico dele. Shiba fica em 3º lugar e ele sai dizendo que isso é porque não fica se distraindo com garotas. Em seguida, Haruki passa por ele. É como se nem se conhecesse. À noite Minase encontra com ele todo machucado na chuva, e passa direto, porém resolve voltar. E pergunta se ele apanhou de novo, parece pior do que da última vez, e Haruki responde que dessa vez apanhou de propósito, pensou que se ele apanhar, Minase sentiria pena dele outra vez, não vai beijá-lo de novo, por favor o perdoe. Minase o ignora, porém, não consegue resistir em dar a mão a ele outra vez. Ele pergunta por que está fazendo isso. Haruki fez isso, porque não quer que eles parem de se falar, e que Minase se afaste dele ainda mais. Ele pede para ele tomar um banho. Para limpar e tratar suas feridas, provavelmente terá que faltar à escola. Haruki menciona que ficará bem, mas ele chegou tarde hoje. Ele informa que suas notas nos testes não foram boas, então estudou na escola de reforço escolar. Shiba está procurando um professor particular, então o procurou. Acha que ele só está preocupado, porque estão indo para a mesma faculdade, e comenta que Haruki já tem uma namorada fora da escola de que é próximo. Ele relata que é a Yuri. Eram amigos no ensino fundamental, eles só se encontraram, mas Minase indaga que viu os dois de mãos dadas. Estão saindo, tudo bem, não vai contar a ninguém. Mas ele fala que não estão saindo, ela é apenas uma amiga. Minase pede para ele tirar sua camisa, precisa passar isso nas suas costas também. Menciona que ele desapareceu, então pensou que não queria que ele soubesse sobre sua namorada. Ele responde que aquela garota é tagarela, então é um pouco complicado. Expressa que talvez Minase seja o tipo da Yuri, mas ele fala que não é o tipo de ninguém. Haruki afirma que ele é sim, é super legal. Em seguida, pergunta se ele o perdoou, não vai se apaixonar por ele. Eles dois são homens, certo? Então por favor, não aumente sua distância. Minase pergunta se ele está dormindo. Estava se perguntando se ele queria assistir à estreia do filme do seu pai. Acha que a data é. Haruki nem espera ele terminar de falar e já afirma que vai. Fica muito eufórico, fazendo o menino cair em cima dele, ao se encarar. Ele pergunta se está sendo seduzido, e Minase pede para ele ir dormir. Em seguida, ele agradece por tê-lo convidado. O professor informa que os grupos estão divididos. Conforme o documento que eles receberam, os meninos perguntam quem deve ser o líder do grupo, enquanto Haruki toca no pé dele, e os meninos perguntam o que está acontecendo. À noite ele manda uma mensagem perguntando o que foi aquilo, e ele pede desculpas, ficou feliz por estar no mesmo grupo que ele. Ele responde que vão começar amanhã, não mexa com ele em público, e ele escreve que estão no mesmo grupo, seria estranho evitar isso. Minase acorda resfriado. Está passando de 37 graus de febre, mesmo doente vai ao grupo de estudo noturno. Seu amigo afirma que ele não precisa fazer caminhada. Seus sintomas estão piorando, então Minase vai avisar o professor e voltar. Haruki escuta os meninos dizendo que Minase está doente, então está dormindo em um quarto separado. Ele vai até lá. Comenta que ele parece estar com febre. Ele pergunta se Haruki não vai jantar.
Mas como Minase não estava lá, comprou bastante comida, então vão comer juntos. Sua mãe comprava isso para ele sempre que ficava doente. Minase informa que acabou dormindo com a janela aberta, ficou frustrado por causa de suas mensagens estranhas. Talvez por isso pegou o resfriado. Haruki dá uma mordida no seu picolé. Minase fala que ele vai pegar um resfriado, e ele relata que dizem que o resfriado vai embora, se você infectar outras pessoas. Então o infecte. Haruki acaba quebrando sua promessa de não beijá-lo, sussurra para ele o infectar, só um pouco, e beija o rapaz com muito desejo. Minase corresponde. Mesmo ainda receoso, em seguida, ele avisa que está derretendo, e lambe a mão dele sensualmente, dar outra mordida em seu picolé e faz ele ir mostrando a língua azulada. Minase comenta que ele parece uma criança, se vira para dormir e Haruki informa que ele estará lá, durma e descanse. Dia seguinte encontra uma toalhinha com 2 picolés. E lembra da noite passada. Shiba pergunta se há uma lembrança para sua namorada, mas ele já disse que não tem uma. À noite Haruki se vira e pergunta se Minase estava olhando para ele, mas não, acontece que está no mesmo lado que ele. Ele pega em sua mão e comenta que sua mão fria é agradável. Em seguida Minase pega o presente. Informa que isso é por ontem, acha que é infantil, mas ele fala de jeito nenhum, é muito fofo, ele gostou. Minase pega um bilhete dizendo que o acampamento de estudo noturno deve ter o deixado cansado, liga quando voltar, tem algo importante para conversar. Haruki manda uma mensagem, perguntando se ele pode sair agora. Chegando lá, ele pede desculpas, não é nada urgente, mas está tudo bem. Minase queria sair de qualquer maneira. Haruki percebe o rapaz um pouco estranho e pergunta o que aconteceu. Ele informa que talvez vá estudar no exterior, parece que seus pais estão se divorciando, sabia que isso aconteceria algum dia. Mas isso aconteceu mais rápido do que pensava. Haruki pede para ele não se preocupar, se não estiver bem, sempre pode dizer a ele. Minase fala que quanto mais tempo passa com ele, mais fraco se torna, e Haruki fala que quanto mais tempo passa com ele, mais forte fica. Os dois se beijam, e sem nem perceber, já estão apaixonados um pelo outro. Minase lamenta, não quer ir para o exterior, e ele afirma que tudo bem, então não vá. Nesse momento, ele estava imaginando como em um sonho. Haruki relata que sempre que seu pai o batia, ele decidia morrer de outra forma, pensava em acabar com ele, mas o diretor Amazawa ensinou isso: se vocês forem forçados a amar um ao outro, isso pode se transformar em uma tragédia. Então aprendeu que enquanto ele aguentasse, não haveria tragédia. Um certo dia, presenciou o professor implicando com a saia da garota e pergunta se isso não é assédio sexual. Ele responde que está apenas dando conselhos, vai até ele e pergunta se seus pais não disseram nada. Deve contar a eles que o filho dele se comporta de maneira horrível, para ensinarem uma lição. Não se comporte mal e deixe seu pai preocupado. Haruki não consegue se conter, e fica muito puto com ele, fala que não conseguiu se controlar e transbordou, também sentiu nojo de estar sujo, e foi então que conheceu Minase, quando estava com ele. Esquecia todo o resto, se parasse de suportar, haveria uma tragédia. Seu pai falando que ele e aquela vadia que o deixou, vai acabar com todos eles. Haruki foi ver a sua mãe, e ela percebeu as marcas em seu corpo, pergunta se ele brigou, não deixe seu pai preocupado. Haruki só queria ir para qualquer lugar que aceitassem ele. Foi por isso que ele aceitou ir para a casa de Minase, sabia que não deveria, mas, mesmo assim fez. Ansiedade e expectativas, finalmente entendeu que isso era ele gostando de alguém. Os dois vão para a estreia do filme do diretor Amazawa, mas antes de entrarem, Haruki quer ir ao banheiro antes que lote. Em seguida, recebe uma chamada de sua mãe, perguntando se ele gostaria de passar o final do mês lá. Seu marido estará fora da cidade a trabalho, só estará ela e a Hinata. Ele pede para ela o deixar pensar sobre isso. Minase comenta que faz tempo que não vê seu pai, dão a palavra para ele, que informa que o filme é sobre a vida de 2 homossexuais, pode ser interpretado de várias maneiras. Haruki fica encantado pelo filme, ele quer muito falar com o pai de Minase já que é fã, então Minase informa que assistiu o filme, e sobre o amigo que veio com ele. Quer dizer o quanto ele está impressionado, mas seu pai infelizmente precisa sair agora, mas pede para agradecer o seu amigo por ele, vão comer juntos na próxima vez. Precisa falar com ele sobre sua mãe, ele avisa que seu pai não pode falar agora, mas ele te agradeceu, e Haruki comenta que vai lembrar disso para sempre. Diretor Amazawa o agradecendo sobre o filme. Minase pergunta então se eles são homossexuais.
Simplesmente sente que aquelas duas pessoas que viram no filme não são tão diferentes deles. Haruki pergunta se ele acabou de dizer que gosta dele, mas afirma que não foi isso que ele quis dizer. Haruki tira uma foto de Minase para guardar para sempre, e pega o celular dele e tira uma foto sua também, para ele definir como papel de parede no celular. À noite fica olhando a foto dele e recebe uma mensagem de boa noite. Haruki também fica olhando a foto dele todo fascinado. Minase recebe uma mensagem, pedindo que vá à piscina. Os meninos o chamam, mas ele decide ir antes. Chegando lá, Haruki pergunta se ele gosta de mar. Minase responde que não odeia, é porque sua mãe mora perto do mar, e perguntou se ele não queria ficar lá com ela, porque o marido dela está fora da cidade a trabalho, então pergunta se ele quer ir junto. Ir sozinho é um pouco assustador. Minase fala que vão sair separadamente. O puxa e beija o rapaz lá mesmo. Ele pede para ele não fazer isso na escola. Os dois vão de ônibus para a casa de sua mãe. Ele pergunta se Minase está enjoado, mas ele responde que só está nervoso. Haruki comenta que sua mãe não sabe que seu pai bate nele, então apenas concorde com tudo que ele disser. Chegando lá, afirma que a casa é tão a vibe dela. Vão para o quarto e ela pede que descansem até o jantar. Minase comenta que vai dormir no chão, mas ele questiona o porquê. A cama é tão grande. Minase tem curiosidade sobre os seus desenhos, e pergunta se já pensou em que faculdade quer fazer. Ele afirma que faculdade provavelmente não irá fazer. Vai só trabalhar e viver sozinho. Esse é seu sonho. Sua mãe comenta que ficou surpresa, no entanto, não pensou que Haruki seria amigo de Minase. Informa que outro dia ele apareceu em sua casa todo machucado, com o rosto cheio de hematomas, e pergunta se ele não está causando problemas na escola, andando com crianças problemáticas ou algo assim, mas Haruki comenta que ele só se mete em brigas com facilidades. Haruki afirma que é assustador, afinal é filho de seu pai, e se acabar igual a ele, e se acabar batendo em Minase. Porém Minase responde que ele não é como seu pai, ele ficará bem e vai cuidar dele. Haruki pergunta e depois que Minase partir para a América, o que ele fará então? Ele responde que não vai, já que pediu que ele não fosse. Ele fala que disse para ele não ir, porque foi o que sentiu de verdade, mas se pode simplesmente não ir, não vá. À noite no seu quarto Haruki pede que ele o beije, e Minase carinhoso faz isso. Ele tem a iniciativa de tirar a sua camisa. Os dois se deixam levar pela paixão que sentem um pelo outro, e envolvidos por esse sentimento, têm a primeira noite de amor juntos. Haruki pergunta se ele está dormindo. Ficam abraçadinhos até o dia amanhecer. Os dois se despedem. Sua mãe quer que eles fiquem um pouco mais, porém, Minase tem aula particular antes de irem embora. Haruki o convida para ir à praia pela última vez. Andando pela praia comenta que cansou de levar pancadas. Sua mãe tem uma nova família, são apenas seu pai e ele. Agora quer ser uma pessoa melhor, puxa o seu amor para o mar com muita euforia. Minase informa que se ele se sentir sozinho, diga a ele. Se Haruki perguntar, ele pode fazer isso, e os dois se deixam encharcar pela água do mar. Voltando para casa, pede para ele escrever uma carta para ele quando for seu aniversário. No aniversário de Minase, também irá escrever uma carta para expressar os parabéns. Vai fazer ele chorar com a carta. Depois se despedem e vão cada um para um lado. Majima informa que tem uma garota que quer que o apresente a ele. Ela é realmente fofa, mas Haruki pede para ele esquecer isso. E seu amigo percebe que ele está muito estranho. Minase vai fazer karaage hoje. Haruki informa que talvez passa lá para provar. Após isso, alguns meninos roubam uma loja de bebidas e saem correndo. Minase comenta que acha que o cara correndo com a bebida parecia o Majima. Após ser informado sobre isso, Haruki não aparece no jantar. O roubo vira assunto em toda a escola e ele também não vai à escola. Na mensagem, ele se desculpa e pede para ele ir à piscina. Chegando lá, pede desculpas outra vez. Tinha dito que iria ao jantar, mas Minase afirma que está tudo bem, e pergunta o que aconteceu. Ele responde que pode ser expulso. Depois que desligou, foi até os seus amigos e pergunta o que eles fizeram. Majima pede para ele dar uma olhada nisso. Haruki pede para ele parar com isso, porque está gravando isso. Ele afirma que Haruki fará algo ainda mais louco, porém informa que já parou com isso. Majima comenta que todas as coisas ruins aprendeu com ele, porque de repente virou um cara tão chato. Haruki responde que já descobriu o que quer viver pelo que ele quer fazer. Seu amigo pergunta se ele está o menosprezando. Apanha do seu pai em casa e sua mãe não o salvou. Isso é lamentável. Haruki pede para
Ele calar a boca e ele continua falando, que crianças que apanham, crescem para fazer o mesmo. Haruki leva vários socos no rosto, enquanto o cara o chama de lixo. Mesmo com todas as provocações humilhantes, Haruki prova que não é igual ao seu pai, afirma que nenhum deles é lixo. Então pare, Majima muito louco. Fala que é tudo por sua causa. Após isso, eles vão à sala do professor, e Haruki fala que é tudo sua culpa, ele que forçou Majima a roubar, ele disse que ia se entregar, então deu um soco nele para fazê-lo calar a boca. O professor pergunta quanto mais baixo ele pode ir, suspensão ou expulsão até decidirem, fique em casa em liberdade condicional. Minase indaga que achava que ele era decente, porque fez isso. Haruki afirma que sabe, pede para ele não voltar, e Minase vai embora muito triste. Todo mundo acha que ele ganhou suspensão, e tiram a dúvida no anúncio de ação disciplinar. Isso realmente aconteceu, levou uma suspensão de 1 semana. Se gostarem do vídeo, deixem nos comentários para a parte final.